Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, Dr. Douglas, um colega já que a gente já se faz há bastante tempo, né, e também é nosso membro da Comissão de Direito de Família da OAB de São José. Eu estou presidente da comissão de São José e estou muito honrado pelo convite, né. Espero também poder colaborar aí para a gente crescer mais dentro do direito, né. Hoje, a questão proposta para nós, alternativas de efetivação da execução de alimentos, né, doutora? Mas aí eu passo a palavra para a doutora também se apresentar e depois eu coloco aqui a minha proposta. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do meu amigo de muito tempo, Douglas. Começamos a lecionar há uns 50 anos atrás, né, Douglas? Juntos lá em Blumenau, há muito tempo atrás. Então, eu nutro um carinho gigantesco pelo Douglas e fiquei feliz demais com o convite, esse retorno com as atividades, né, presenciais. Quem não me conhece, meu nome é Fernanda Cel. Eu estou atualmente como diretora-geral da Escola Superior de Advocacia aqui de Santa Catarina. E quando nós começamos a pensar, né, como nós iríamos trabalhar nesses próximos 3 anos de gestão, uma das coisas que palpitava no nosso coração era o retorno aos eventos presenciais, né? Estarmos debatendo o direito. A gente falou muito, né, durante esses últimos anos, mas falando de forma online, e eu falo, eu não sou youtuber, eu não sou, né, esses digital influencer, então eu gosto de gente, eu gosto de falar com pessoas, gosto de estar com pessoas, e eu acho que o bom é esse retorno, né? Eu trabalho com processo civil, vou trazer algumas pinceladas a mais voltada ao processo civil, na questão da execução, mas eu penso que a doutora deve pensar da mesma maneira que eu, que tenhamos hoje um bate-papo, nesse pequeno espaço de tempo que nós vamos ter aqui, que seja uma conversa, né? Esse é um tema extremamente polêmico, né? A gente vai, eu, pelo menos, vou falar das medidas atípicas aqui na questão dos alimentos, então é algo extremamente polêmico. Muitos de vocês talvez tenham presenciado situações como essa na prática forense de vocês. Então, fiquem à vontade, não precisa aguardar o tempo final lá dos questionamentos. Aproveitem para a gente bater um papo aqui nesse período que segue. Tá certo? Doutora, com a palavra, então. Então, eu pensando aqui, né, em todas as questões sobre execução, e aí eu gostaria de fazer assim alguns apontamentos, eu acho que uma reflexão, né? Porque a minha proposta, o que eu trago hoje, é mais reflexivo mesmo, muito embora eu tenha feito aqui algumas anotações, em outros momentos a gente fala também umas caixinhas de maldade com relação ao processo de execução, né? Como é que a gente vai atrás, como é que a gente vai conseguir achar esses bens, como a gente vai conseguir pressionar o devedor, né? Enfim, a pagar a dívida. Mas eu estou trazendo uma fala que está sendo muito constante no nosso meio, principalmente na nossa comissão. A gente já vem falando nisso na outra gestão, nesta agora, novamente, sobre a necessidade de desjudicializar as demandas, né? A gente vê agora aqui na fala dos colegas anteriores, sobre o cuidado que precisa ter, né, o direito de família. Realmente, nós trabalhamos com pessoas, com histórias, né, históricos construídos, e quando chega a nós é construído na dor, né, na revolta, no dano, né, e isso também, essa realidade do nosso cliente, ela encontra a nossa realidade, porque nós também somos pessoas que temos as nossas histórias construídas, enfim, dentro das nossas realidades.
né? E muitas vezes essas demandas parece que se confundem um pouco, né? Isso a gente vem falando bastante. Quero agradecer aqui a minhas colegas e membros da comissão lá de São José que estão presentes aqui também, prestigiando. E isso é importante que a gente fale, porque na minha prática, e também de outros colegas que vêm falando, muitas vezes a gente encontra mais dificuldade com o colega advogado do que com a demanda em si. Porém, sempre, né? Então, eu não estou falando besteira aqui, né? Então, eu vejo que num momento como esse, agora, nessa oportunidade que a gente está aqui, né, com profissionais já habilitados, já trabalhando, estudantes de direito, pessoas curiosas, né? Eu vejo que isso a gente precisa conversar, a gente precisa trazer à tona essas falas. Por quê? O direito de família, como disse a doutora Mariane antes, nós atingimos vidas, né? Com a nossa prática. E assim, qual o direito que a gente quer atingir ao final? Tudo bem que nós precisamos defender o nosso cliente, mas quando a gente fala em história de família, quando a gente fala que tem criança, que tem adolescente envolvido, e numa continuidade de vida das partes, né, depois do divórcio, porque existe vida depois do divórcio, muito embora às vezes não se entenda naquele momento, né, qual o direito ou qual o resultado que nós profissionais queremos ter, e pensando inclusive na sociedade, qual a sociedade que a gente quer? E a gente precisa pensar nisso agora, né? Então, quando nós estamos numa demanda de execução de alimentos, que é uma demanda extremamente desgastante, né? Emocionalmente, para as partes, com relação a custos, necessidades, né, básicas, materiais, né? Muitas vezes a realidade do outro, talvez da impossibilidade, talvez não querer a participação, né? Mas nós temos por trás, geralmente, como pano de fundo, outras coisas além da demanda em si, né? Então, o que eu vejo, você falou muito na psicologia, na perícia psicológica, né? Eu vejo que hoje o direito de família não se pode mais trabalhar no direito sem olhar o viés psicológico e emocional. Porque até que ponto o advogado vai estar querendo uma demanda de anos, que no fim a satisfação não é aquele processo em si. A satisfação que se busca lá atrás é da vingança. Eu quero mostrar para ele o que ele fez. Ou então assim, ela não aceita isso, então agora eu vou lá e vou diminuir alimentos. Ou então eu não vou pagar alimentos. Quem advoga na área sabe. E quem não advoga, quando já passou por um processo na família de divórcio, pela luta dos alimentos, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, assim, a minha proposta, doutora, e eu sei que a doutora daí já, como falou, vai colocar a parte técnica, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bate-bola, né? Então eu não vou me estender muito, a doutora coloca mais um pouco, e depois eu volto aqui e a gente continua. Pode ser? Vamos conversando um pouquinho, então, aqui. Quando o Douglas me chamou para conversar com vocês sobre algumas questões de direito de família e me passou os temas, esse é um tema que eu gosto muito por ser mais processual, né? E como professora de processo civil já há quase 20 anos, é algo que eu acabo gostando muito. E quando nós pensamos, e aqui eu vou falar para vocês vários pontos em relação ao processo civil, porque o Alexandre Moraes da Rosa costuma me chamar de poliana do processo, que ele fala que eu sou encantada com o processo civil. Não, é porque eu acho que o nosso Código de Processo Civil deu um salto gigantesco, né, se comparado ao que nós tínhamos antes. A primeira coisa que nós temos que pensar o CPC de 73 foi um código elaborado em época de ditadura.
O CPC 2015, ele veio com uma proposta totalmente diferente. Quando o ministro Fux, na época, ministro do STJ, juntou a comissão de juristas para começarem a elaborar o novo Código de Processo Civil, foi um código que foi elaborado com nuances constitucionais, ou seja, pensando realmente num processo democrático. Se na prática ele não é tudo isso, né, pelo menos nós temos já um ponto de partida. Então, o Código de Processo Civil, ele é um código com uma vertente muito democrática. Com base nisso, então, nessa elaboração do Código de Processo, pensando um processo muito mais democrático, vários artigos ali impostos no Código de Processo, eles foram, então, elaborados de forma mais aberta, cláusulas mais abertas, o que para a gente, para quem advoga, muitas vezes fica um tanto quanto complicado, né? Porque quando o juiz ele está um pouco mais amarrado, ele já faz coisas que nós não gostamos muito. Imagina quando o juiz tem uma cláusula aberta para ele e que ele pode ter uma atuação, né, quase que limitada. Para nós advogados é um pouco assustador. Mas vejam, o pensamento foi para que, no caso concreto, se deparando numa situação em que a relação jurídica é diferenciada, o magistrado pudesse atuar de forma a adequar aquele procedimento para os interesses do caso concreto. Repito aqui, né, a Poliana do processo civil, isso tudo tentando tornar um processo mais efetivo e democrático. Então, lá, quando foi elaborado o CPC, no artigo 139, que fala dos poderes do juiz, o artigo 139.4 criou as famosas medidas atípicas. O que são as medidas atípicas? Lá diz que o magistrado poderá se utilizar de medidas, até anotei aqui porque eu nunca decoro os 4 instrumentos: medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Para o quê? Para garantir garantir o direito que está sendo discutido. Então, vejam, uma cláusula totalmente aberta, dizendo que o juiz, lá na execução, para garantir que o direito seja concretizado, ele poderá se utilizar de quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Esse inciso, ele é objeto de uma ação de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, e que, assim, cá entre nós, eu acho que deve levar algum tempo, se algum dia for julgada a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque, como eu falei antes para vocês, quem foi que deu início à elaboração do nosso código? Ministro Fux, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam que nós temos aqui talvez uma falta de interesse de declarar a inconstitucionalidade desse inciso. E por que se discute a inconstitucionalidade desse inciso? Justamente, vejam, pela amplitude dele, o juiz, para garantir que o direito seja colocado em prática, ele pode utilizar quaisquer medidas mandamentais, coercitivas. Agora vamos focar aqui no direito de família. Para a execução de alimentos, nós já temos um instrumento, que é um instrumento típico, mas diferenciado das demais formas de execução, que é a prisão civil, e que quem atua no direito de família sabe que ainda é um instrumento coercitivo que auxilia e muito na execução, não é? De alimentos. Nós que advogamos sabemos que a possibilidade da prisão, ela acaba incentivando e muito o devedor de alimentos, né, para o pagamento da sua dívida. Só que muitos de nós sabemos que a prisão, e mesmo agora, com esse período de pandemia, onde nós passamos tanto tempo sem a possibilidade de prisão, agora nós tivemos, né, 4 estados já
estão decidindo pelo uso da tornozeleira, então, né, no caso de alimentos, 4 estados já estão impondo o uso da tornozeleira no caso da dívida de alimentos, no caso da execução de alimentos, vejam, uma medida diferenciada também, já que não pode prender, então usa a tornozeleira. Mas nós sabemos que, por muitas vezes, nós não conseguimos efetivar a prisão, ou, como não há o pagamento dos alimentos, muitas vezes alguns ficavam presos e saíam, o débito alimentar permanecia. Quando entra em vigor, então, o CPC de 2015, a primeira coisa que a gente se depara é esse artigo 139, e daí? As medidas atípicas podem ser aplicadas no caso da execução de alimentos? Nós podemos utilizar essas medidas atípicas? E vejam, são quaisquer medidas. Então, o poder criativo, a mente criativa do advogado e do magistrado em questão, ela pode abrir um leque de possibilidades. E aí, todos vocês devem se lembrar daquelas várias ações que foram discutidas, né? E que chegou no STJ, o STJ acabou reformando algumas decisões, mantendo outras, mas em São Paulo foi, eu acho, o primeiro caso, lá, eu acho que foi em 2017, foi 2017 o caso em São Paulo, de uma advogada que pediu, então, a suspensão da carteira de motorista, a apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do devedor. Tudo isso são medidas atípicas. Fernanda, quais outros exemplos do que tem se pedido no judiciário como medidas atípicas para garantir o pagamento de alimentos? Gente, proibição de inscrição em concurso público, proibição de participação em licitação, proibição de contratação de funcionários. Gente, assim, eu falo, eu admiro os advogados, porque o poder criativo, assim, é uma coisa absurda, né? Mas várias, tem aparecido no judiciário vários pleitos, então, referente à aplicação das medidas atípicas no caso de alimentos. Esse primeiro de São Paulo, em primeiro grau foi concedida a aplicação das medidas atípicas, no caso do débito. Tribunal reformou e STJ também. STJ manteve a decisão do tribunal falando que não poderiam ser aplicadas aquelas medidas atípicas, até porque feria demais a proporcionalidade. Dizia, poxa, suspender carteira de motorista, apreensão do passaporte, bloqueio do cartão de crédito, o cara não pode fazer mais nada, né? Não pode fazer mais nada. Então, exacerbou demais. E o que muitas pessoas acabam não dizendo, mas que estava compondo o voto da ministra Nancy à época. Ela disse, não ficou claro na situação, pelo contrário, até ficou demonstrado, mas a advogada não falava, era o seguinte, ele não estava ocultando, não ficou demonstrado que ele ocultava patrimônio. Porque essas medidas atípicas, elas têm como intuito ser utilizadas subsidiariamente como instrumento de coerção para que o devedor se estimule a pagar. Então, assim, ele tem condições de pagar, mas está ocultando o patrimônio, blindando o patrimônio de alguma forma para que o Estado não consiga adentrar. Se ele está, então, se utilizando de meios ardilosos para não fazer o pagamento, que a gente verifica isso todos os dias, não é? Devedores
de alimentos que ocultam patrimônio, utilizam de meios ardilosos para não fazer o pagamento. Caso ele faça isso, esteja ocultando o patrimônio, daí sim poderíamos tentar utilizar as medidas atípicas como forma de garantir. Naquele processo, não ficou demonstrado isso. Era um processo em que, pelo que tudo indicava, ele realmente não tinha dinheiro. Ele realmente não tinha patrimônio. Não era uma questão de má-fé, de ocultação de patrimônio. É que ele não tinha patrimônio. Então, o advogado disse, o cara não tem nada, mas eu vou impor medidas atípicas para ver se ele dá um corre, né? Se ele vai atrás de alguma coisa para tentar pagar. Mas não é esse o objetivo do legislador. O objetivo do legislador é as medidas atípicas, elas devem ser utilizadas como forma subsidiária para garantir o direito. Ou seja, primeiro nós vamos utilizar as medidas típicas, né? A prisão civil, a possibilidade da penhora do patrimônio, a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, o protesto do título. Vejam, todas essas são medidas típicas. Não havendo a possibilidade e restando, então, essa aparência de ocultação ardilosa, aí sim nós entraríamos nas medidas atípicas. Isso tem gerado, gente, né, como vocês devem imaginar, artigos, pareceres de autores para os dois lados. A doutrina tem se posicionado, a jurisprudência tem se posicionado de maneira nada pacífica quanto a esse assunto. Nós temos postura tanto para um lado quanto para o outro. E por quê? Justamente por essa característica de cláusula muito aberta. Né? Toda vez que o legislador ele dá um passo desse, né, muito democrático, quando chega... E convenhamos, né, o CPC ainda é muito recente. Tem várias situações ainda, né, desde 2015 que entrou, que o STJ ele tem se posicionado muito pouco ainda. Não deu tempo de nós termos ainda um arsenal de decisões para que a gente tenha um padrão decisório. Ainda nós não temos isso, porque, como eu falei, desde 2015. Mas isso ainda tem suscitado muitas discussões. Se vocês pesquisarem, em todos os momentos nós temos visto esse tipo de disputa. O doutor Araquém de Assis, que é um grande processualista, e eu sempre falo, eu acho que um dos maiores nomes em execução, não exatamente de alimentos, mas o tema execução, tanto que todo mundo lembra, eu acho, da época da faculdade, aquele manual de execução gigantesco do professor Araquém de Assis, que deve estar na 1000ª edição. O professor Araquém, quando veio discutir essa possibilidade, o artigo 139, quarto, ele disse o seguinte: nós temos que pensar em dois limites para a atuação do magistrado na questão do artigo 139, quarto. Ele diz: o primeiro é o seguinte, limite político. Ao magistrado cabe aplicar a lei. Ele não pode ter um poder criativo exacerbado, ou seja, uma cláusula genérica que vem e dá um poder gigantesco para o magistrado de ter quase uma atuação de legislador, porque senão nós entraríamos naquilo que nós chamamos de ativismo. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é, o juiz, quando ele for aplicar uma medida atípica, ele tem que pensar primeiro, limite político dele.
A atuação dele é aplicar a lei, então ele tem que atuar conforme um padrão já pré-estabelecido pela lei. Ele não pode querer criar, né, coisas mirabolantes ali. Primeiro, limite político. E o outro, gente, é um limite objetivo, que é o limite prático de aplicação. Não adianta querer criar coisas absurdas também, criar medidas absurdas que na prática elas não são efetivas. Então não adianta, porque vejam, ele quer, a intenção é fazer valer o direito, que as decisões judiciais sejam cumpridas, por isso que nós temos o artigo 139.4, ou seja, nós criamos isso para que aquilo que seja decidido seja cumprido, então aquele que não quer cumprir a lei, então olha, eu vou fazer isso aqui para que tu cumpras. Só que não adianta nada ele ir lá ter uma decisão mirabolante que na prática ela seja pouco efetiva. Né? Não vai... porque aqui a doutora falou muito bem no início, nas ações de família, nós discutimos muito além, e eu sempre falo isso para os meus alunos, nós discutimos muito além do que aquilo que é jurídico. Né? Envolve muitas outras coisas. Envolve... eu sempre falo que os problemas são muito mais de mácula de alma do que jurídicos, muitas vezes. Né? Impondo, talvez, essas medidas mirabolantes, nós aumentamos a mácula e diminuímos a efetividade. Então, olhe o cuidado que nós temos que ter nessas aplicações. Imagina, às vezes, o pai que está devendo para o filho, já não está com muito contato com o filho, teria a possibilidade de ir preso. Agora, a carteira de motorista está suspensa também, o passaporte está bloqueado. Ah, Fernanda, então a gente não vai pensar nisso, nunca vai ser feito um instrumento um pouquinho mais forte para que ele cumpra. Não estou falando, eu acho que nós temos que ter algumas medidas, mas de que forma a gente vai equacionar? Como isso é difícil na prática, né? Como é que a gente vai chegar nesse ponto de saber o que realmente é proporcional diante de uma cláusula tão aberta? Para a gente é muito mais fácil, às vezes, simplesmente uma cláusula mais fechada e a gente obedece. Né? Tá aqui. Agora não, tem essa cláusula gigantesca e nós temos que nos adequar. Então, na questão dos alimentos, eu tenho que ser sincera com vocês, e depois eu gostaria de ouvir vocês também, nas varas que eu atuo, eu não consegui aplicação de medida típica, até porque a minha subseção Itajaí, ela é um pouco mais resistente, né, a esses outros instrumentos. Eu já pedi algumas vezes e não tive aplicação de medidas atípicas ainda. Eu tenho visto uma certa resistência pela aplicação das medidas atípicas na questão dos alimentos. Fora, a gente já tem visto, vocês viram, e eu achei ótimo, uma decisão, agora há poucos dias, de uma penhora de milhas aéreas. Está anotadinho aqui. Eu disse, gente, isso é maravilhoso, milhas aéreas, né? Então, uma penhora de milhas. Nós temos, né, diversos Criatividade. Eu falo, é criatividade. Mas o que eu tenho visto, e gostaria de ouvir da doutora, sabe, tenha visto em outros locais de forma diferente, mas eu ainda tenho sentido uma certa resistência, sabe, na questão do direito de família, da aplicação das medidas atípicas. É só a gente ver como o STJ tem se posicionado nos últimos casos, assim, né? Sempre puxando um pouquinho, falando, não, né? Vamos utilizar dos meios típicos, não vamos utilizar os meios atípicos. Doutor? Com relação às medidas atípicas, o advogado precisa descrever as medidas efetivamente que ele quer que sejam aplicadas, ou ele pode deixar isso ao lado discricionário do juiz?
poderia, vejam, aqui diz que o juiz pode aplicar as medidas. Então, o poder criativo, né, poderia ser do magistrado, até porque é para efetivar uma decisão dele. Né? E por isso o medo de muitos advogados também. E, gente, na época, nas fofocas, né, da época de elaboração do CPC 2015, o que a comissão de jurista teve que aparar no código, porque o código era muito mais libertário, muito mais libertário. Ele dava instrumentos para o magistrado, para o caso concreto, que advogado que participava da elaboração do CPC, principalmente porque o CPC, só fazendo um parênteses, o CPC começou no Senado a elaboração. E essa comissão de juristas lá da época do Senado era uma comissão da velha guarda, né? Eram os autores de processos mais antigos. Quando foi para a Câmara dos Deputados, era um grupo mais jovial, que é um grupo fenomenal do processo civil. Né? Os grandes nomes desse grupo mais novo vieram nessa segunda fase. E quando se depararam com aquelas cláusulas muito abertas de atuação do magistrado, tinha gente que dava salto dessa altura. Falava, gente, como é que... Se para a gente já é difícil advogar, com o magistrado todo limitado, pensa um magistrado com, né, amplos poderes. Eu trabalho com... Eu leciono procedimentos especiais e ações de família, né, dentro dos procedimentos especiais na universidade. Quando eu conto para os alunos, tinha a possibilidade do magistrado modificar o procedimento, todos os procedimentos, no caso concreto, o 139, no sexto, né, esse daqui é o quarto das medidas atípicas, mas no sexto dava a possibilidade, gente, do magistrado, em todos os procedimentos comuns, se ele analisasse, ele falava assim, aqui eu acho que essa relação jurídica está diferenciada, eu vou modificar o procedimento. Imagina, diminui prazo, tira ato processual, imaginem a loucura que poderia ser. Né? Eles reduziram e deixaram só duas situações, que o magistrado pode dilatar prazo processual e inverter produção de ordem de prova. A única coisa, restante magistrado não pode mexer no procedimento. Mas lá havia essa possibilidade, o magistrado olhava o procedimento e disse, ó, prazo de contestação aqui nesse processo vai ser 5 dias. Imagina. Então, nós tivemos essa modificação. Mas, então, havendo essa diminuição do poder do magistrado, e eu sempre falo, né, há uma diminuição do poder do magistrado, mesmo com essa possibilidade aqui, de ele criar medidas como quisesse. Só que o que o legislador fez também, ele aumentou o poder das partes. Aumentou em muito o poder das partes. O CPC também trouxe a liberdade da composição entre as partes, né? Exatamente. Isso foi um grande avanço dentro do CPC, né? E vou pegar um ganchinho, doutora, porque senão eu vou falando demais. Não, e aí eu perco essa bola que ela jogou para cá agora, colega, porque entra novamente naquela questão da responsabilidade e do papel do advogado, que eu busquei trazer também no começo, né? Tanta dificuldade ou tanto direito aberto, enfim, que a gente pode não saber manusear, ou até onde vai, né? E onde vai esse processo? Primeiro que a gente precisa saber manusear o processo de execução, né, utilizando as medidas típicas que estão ali no rol, né, enfim, primeiro nós temos que buscar, tem dinheiro, tem bens, tem um carro, e para que eu vou pegar uma milha, porque daí depois eu vou ter que vender a milha para uma empresa que compra milha, para depois reverter isso em dinheiro, e, enfim, né, então a gente tem que manusear, e muitas vezes o indeferimento das medidas atípicas que a gente pede é por conta de que também não desgastou, né, todas as medidas anteriores. Isso é necessário que nós, advogados, tenhamos em mente. Né? Mas antes disso tudo, e eu fico pensando, por que chegar
numa situação tão longe, tão desgastante, cara no sentido econômico, né? Cara no sentido emocional, né? São desgastes. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o papel do advogado. Porque, primeiro, a gente é psicólogo, você é o primeiro ali na causa a receber. Então, a pessoa chega com uma demanda e é aquele problema, né? E muitas vezes, realmente, com uma situação grave, né, e que precisa ser acolhido. Eu gosto muito de ouvir o presidente do IBDFAN agora, o doutor Rodrigo, né? Ele é ótimo. Então, agora até ele fala na clínica do direito, né? Ele é um apaixonado pela parte da psicologia, e realmente ele fala muito nisso. O advogado acolhe o seu cliente. Acolho, escuto, precisa falar, a gente precisa criar o laço, mas e agora? A gente precisa criar estratégias, né? Então, o advogado é um estrategista. E a gente precisa fazer também um pouquinho da contabilidade, a relação de custo-benefício. Será que a minha ação, que em primeiro momento pode ser uma execução pelo rito da prisão, ou dependendo do caso, pelo rito da penhora, né? Será que não tem situação que possa ser criada, ou que a gente possa lutar? Ao meu ver, sim. Como eu estava falando, eu vejo muita dificuldade nos colegas. O colega entra na dor do seu cliente. Vejo advogados não falando com o advogado da outra parte. Nós não podemos perder a técnica. Nós somos advogados, né? Defendendo o nosso cliente, o direito do nosso cliente, mas nós não podemos perder a técnica brigando com outro colega. Daqui a pouco se perde, né? E geralmente se perde o porquê, né? Daquilo, da demanda, né? E eu sou muito da linha da conciliação, da tentativa de acordo, da busca, do olhar o caso em si, né? A doutora estava falando do caso onde se verificou, depois de tantas e tantas buscas no judiciário, que a parte realmente não tinha dinheiro. Esses dias eu estava vendo uma palestra e a colega estava dizendo do caso que era uma ação de alimentos de um filho que já era maior, né? E o pai realmente não tinha como pagar, o pai era pedreiro. E aí houve uma composição entre os advogados. E eu acho isso especial quando a gente consegue pegar a nossa sensibilidade para o caso concreto, né? E ir além do que é posto, geralmente, normalmente, o que está todo mundo indo por aquele lado, né? Se combinaram, o advogado fez uma composição de que forma? O filho ia casar, precisava fazer a casa. O pai era pedreiro, não tinha dinheiro para pagar os alimentos. O pai construiu a casa do filho e ponto. Né? Então, assim, às vezes a gente judicializa, a gente joga para terceiro, e eu vejo que isso também é uma questão cultural no Brasil. Os latinos, né? Nós latinos, a gente é mais quente, né? A gente que briga e com vontade de brigar, né? Mas nós temos uma cultura de litígio. E até quando a gente sai da faculdade, eu ouso dizer, porque a gente, né? Quando está na faculdade, a gente fica naquela, vou fazer justiça, eu vou fazer a diferença, e vou lá, e a lei parece ser tão certa, né? Retinha, é aquilo ali pronto. Mas quando a gente chega no judiciário é outra coisa. São pessoas que estão lá atrás, com uma demanda gigante, cansadas, com laudas, cada processo com várias laudas para ler, não consegue, 50, cada peticionamento aí, como a gente falou antes, não consegue, né? Doutora, até acrescentando, assim, com relação à execução do colega, do advogado, pedir muitas vezes o pagamento depois, pagar direto na conta, né? Muitas vezes deposita-se em juízo ainda, dificultando mais o trabalho, Justamente. e encarecendo ainda o judiciário
Justamente, por quê? Porque daí ainda vai ter todo o envolvimento, uma demora, né? Porque vai ter uma conta judicial, enfim, depois tem que fazer o levantamento. A gente precisa encontrar práticas que a gente saia desse caminho que me parece que já se construiu, que é muito mais difícil, né? Então, eu vejo em nós, advogados, e aqui eu sei que tem, né, colegas, enfim, que talvez estejam estudando para concurso, que daqui a pouco vai estar do outro lado lá como um magistrado, né, como um assessor, a importância de nós tentarmos achar essas alternativas que não dificulte demais para a parte, principalmente a parte mais frágil no processo, que é aquele que está precisando da contraprestação. E muitas vezes a gente vê o judiciário se posicionando por diversos motivos a dificultar. Então, o processo de execução, ao meu ver, ele é extremamente cansativo. Então, a proposta que eu venho hoje, a reflexão a trazer, é que nós aqui consigamos pensar, quando o nosso cliente chega ao nosso escritório, e ver essa possibilidade. Porque nós vamos argumentar com ele. Não, dá para fazer dessa forma. Se for assim, se tu não pagar, tem a execução para a prisão civil. Vai demorar? Demora. A gente não fala? Não fala. Mas é uma possibilidade? O desgaste é grande? Sim. Tanto para as partes quanto para nós. Para o judiciário, para o Estado, enfim, para todo mundo. Né? Vamos pensar numa forma. E aí, trabalhar também a cabeça do cliente. Porque eu penso, eu não quero ser uma repetidora, me nego, sendo sincera para vocês, ser uma advogada repetidora da demanda emocional do meu cliente. Eu entendo, acolho, mas eu faço o meu esforço para debater isso com ele. Então, o que tu queres? Tu queres te vingar de alguma coisa que ela fez? Tu quer te vingar de alguma coisa que ele fez? E da mesma forma a gente fala, nossa, quando a gente fala de guarda e convivência, isso é extremamente, essencial. Essencial. Porque entrar com uma ação para tirar a guarda de um pai, forjando toda uma situação, né? E aí eu concordo com o Dr. Douglas, porque falta punição, infelizmente, que dá espaço para isso tudo, e nós temos ferramentas dentro da nossa lei para punir esse tipo de ato que prejudica o processo, que prejudica o Estado, que prejudica o menor, né? Mas infelizmente ainda não é, ao meu ver, né, concordo com os colegas anteriores, que não é ainda usado. E aí, para nós, chegamos nessa responsabilidade, creio eu, e nessa possibilidade que eu vejo que é extremamente efetiva para a resolução das questões de execução. Por quê? Porque eu vou chamar o meu cliente a fazer parte da construção dessa solução. E quando ele constrói a solução, ele não vai brigar mais por outra coisa. Porque meio que o meu motivo que me levou até aqui vai se extinguir aqui. Então, todo aquele pano de fundo emocional, né, das vinganças e das dores, e ele vai se dissipar. Não que vai ficar uma maravilha entre as partes, isso não. Mas ele fazendo parte dessa composição, muito provável, e acontece, de que ele não vai querer mais litigar tanto. Vai ver essa possibilidade. E essa visão tem que mudar entre nós. Nós, advogados. Nós é que vamos direcionar essa demanda. Nós é que vamos falar para o nosso cliente quais as medidas, quais as saídas possíveis para esse caso. Nós podemos usar ferramentas da conciliação, da mediação. Precisa de estudo nosso? Precisa. Precisa de capacitação? Precisa. Mas a relação de custo-benefício, tempo, dinheiro, ela também pode ser bem delineada dessa forma. Por quê? Eu posso pagar, se eu não tenho a capacidade técnica, posso indicar um mediador
para fazer todo um acordo entre as partes. E o diminuir não é perder, né? O que a gente entende de perder é o perder para ganhar. Porque se eu tenho hoje 10 mil reais para receber de alimentos, meu filho, enfim, e isso também eu vejo que está um direcionamento bom do MP. Quando as partes chegam já com um acordo, o MP vê, claro, que não tem nada ali que esteja causando dano ao menor, à criança, né? A composição do acordo é bem-vinda, mesmo que muitas vezes modifique um percentual, diminua o valor. Então, se eu vou ficar num litígio tão grande, buscando milhas e buscando isso, buscando aquilo, né? E a gente tem aqui criatividade mesmo grande, tem bastante coisa, bastante saída, né? Mas, estendendo isso, por que eu não faço um acordo, então, de um parcelamento? Eu não posso conversar com o meu cliente, eu não posso chamar o advogado da outra parte, ou antes de ajuizar a ação, eu não posso chamar a outra parte fazendo uma notificação extrajudicial, por exemplo, né, que também é um documento legal e que, no caso de não dar certo, nós podemos utilizar no processo para mostrar que o credor ainda estava de boa vontade, né, e o outro não. Então, chama para dar a possibilidade, vamos conversar, vamos quebrar esse jeito litigioso de ver que tudo é no judiciário, né? Então, a minha proposta, doutora, daí pegando esse seu gancho, porque, né, a gente vê o quanto que as transformações da lei, elas causam insegurança pela abertura, como a doutora trouxe, né? Mas também traz a possibilidade da gente buscar alternativas. Fato é que a demanda existe, o dano, o risco existe enquanto todo esse tempo, e ao final quem é prejudicado é geralmente aqui o credor, que é muitas das vezes a criança e adolescente, né? Passo para a doutora. Puxando o gancho. O gancho também. Eu falei da relativização da publicização do processo, ou seja, o magistrado fica limitado em muitas vezes, mas, por outro lado, o CPC de 2015, eu não gosto dessa palavra, eu sempre falo isso, mas eu nunca consigo achar uma outra palavra em sinônimo a essa que demonstre a força, né, do que eu quero dizer, mas eu acho que o CPC empoderou as partes. Eu acho que essa é a melhor palavra que nós temos. Por ser realmente um código democrático, ele deu lugar às partes, o CPC de 2015. O grande problema é nós tomarmos esse poder que foi dado às partes e fazer valer, né? Porque o CPC ele deu instrumentos para isso. A doutora falou vários, né? A conciliação, a mediação, os negócios jurídicos processuais que nós advogados podemos utilizar, né, para que então a nossa vontade seja efetivada no processo, porque o processo é da parte, o processo não é do magistrado, o processo é da parte, é o direito dela que está sendo discutido. Se ela quer fazer acordo, como um caso que foi noticiado, muito noticiado pela STJ à época. E vejam, parece uma notícia tão boba, né? Mas quando a gente olha lá na notícia do STJ, a minha filha mais velha está no 9º período, vai agora de direito, está escrevendo, vai defender a monografia dela, lá o TCC, e a Ana Júlia, às vezes, ela se deparava com algumas decisões dessas e ela falava assim, mas mãe, não é óbvio, né? Uma notícia do STJ, em 2021, eu acho que foi, o STJ falando que há a possibilidade das partes negociarem, transacionarem sobre as parcelas vencidas dos alimentos. O que aconteceu era, numa execução de alimentos, eles resolveram acordar
Credor e devedor, alimentante e alimentando, resolveram acordar sobre a dívida existente e a forma como haveria o pagamento dali para frente, e o alimentando disse: eu abro mão das vencidas. Vejam, há uma relação afetiva ali, né, envolvida. Eu abro mão das vencidas. E foi feito acordo entre eles para que o pagamento dali para frente se desse de tal maneira, mas abrindo mão do que estava passado. Foi feita a homologação do acordo, o Ministério Público recorreu, disse: não, é irrenunciável. É irrenunciável. Para ir até o STJ. E até o STJ fala assim: meu Deus, é um acordo entre alimentante e alimentado. Eles são pai e filho. Eles resolveram acordar. O filho disse: não, pai, não, mas ele não pode, porque é irrenunciável. Isso que já tinha passado o prazo todo necessário para o alimento da subsistência, né? Então, quer dizer, perdeu totalmente o caráter de subsistência, né? Então, vejam, mas parece algo lógico, mas aí tu vê lá a notícia do STJ, gente, todo mundo noticiando, mas não é lógico isso? Que tem que haver a possibilidade. O processo não é da parte. O processo não é da parte, não cabe a ela ponderar em que situação ali, quem sabe eu abro mão dos alimentos vencidos, mas eu me aproximo mais do meu pai, quem sabe? Ou eu torno mais afetivo, porque às vezes vai ficar aquela dívida. Ele não vai conseguir pagar, porque às vezes não tem, eu brinco, às vezes não tira cabelo de garrafa, né? Não vai tirar cabelo de dentro do ovo, né? Vai sair ovo, mas não tem dinheiro. Mas isso também, eu creio que é reflexo de um Estado ainda muito intervencionista no direito de família, né? A gente vê isso nas questões patrimoniais, nas questões dos regimes de bens, e garantindo, né, bens para a família, ainda para os filhos, enfim, para os herdeiros e as partes em si. Parece até não pode dispor totalmente do que se cria, né, o que se faz na vida, enfim. Mas isso é uma tendência a mudar, e é um papel do advogado cansativo, mas necessário, e eu creio que também que é um perfil de profissional. O advogado tem que ter um perfil. Muitas vezes eu me questionei, ainda me questiono, por que eu ainda advogo na área da família. Eu converso com vários colegas e tem muitas: mas tu é louca, o que tu quer com isso? Eu não consigo. Eu tenho um amigo muito querido, advoga há muitos anos em direito bancário e tudo, ele que me deu a oportunidade de começar a trabalhar, né? Dr. João Batista, logo que eu saí da minha faculdade, e ele diz assim: não, Eliane, eu não tenho condição emocional para trabalhar com direito de família. E então a gente, né, precisa estar se renovando emocionalmente, psicologicamente o tempo inteiro, o advogado. Eu falo muito nisso porque eu precisei disso também. Eu já estava sem dormir, pensando nas demandas, escrevendo petição à noite, e assim, tem que conseguir aquela medida, eu tenho que conseguir aquela medida, sem conseguir entender também que tem os outros atores, né, do processo. É o juiz, a gente não tem o controle de tudo, o advogado não tem, mas nós precisamos ter, sim, uma característica de insistir. E a gente leva, a tal da água na pedra, né? A gente leva não. E a gente tem que se refazer, né? Poxa, mas isso está cansativo, como é que eu faço? Daqui a pouco eu tenho que entrar com recurso, eu tenho que entrar com uma medida, uma tutela de urgência, uma cautelar, tem que buscar alternativas para o caso, mas o advogado, principalmente da área da família, tem que insistir nessas mudanças de paradigmas, de entendimento, sair dessa vala comum. O Dr. Rafael Calmon, não sei se vocês, né, os colegas devem conhecer, é um juiz do Espírito Santo, usando a nossa linguagem aqui manezinha, um querido,
ele participou de uma live conosco na comissão, eu acho que foi no ano passado, né? Ele estava lançando os livros dele aqui em Florianópolis. E ele é um entusiasta, é uma pessoa que defende essa ideia do direito sair da caixinha, né? Do direito de família, encontrar alternativas conciliatórias, do mínimo dano, né? As obras dele, inclusive, a gente lê ele fazendo uma série de apontamentos assim, muito interessantes nesse sentido, e eu sou seguidora assim, dessa ideia. Eu acho que a gente até já passou do horário, mas só para finalizar, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma entusiasta. 5 minutos. Eu sou uma entusiasta das formas alternativas, assim, de nós litigarmos menos e termos outras formas de resolução do conflito. Lá em casa é complicado. Eu e o meu marido somos advogados e somos sócios do escritório. Eu sou do lado do consenso. Meu marido é litigante absurdamente. Meu marido está na fila do supermercado, se atrasou um pouquinho ali, se está demorando, ele já fez um cliente na fila do supermercado. Já vai falar, eu acho que a gente podia judicializar alguma coisa e tal. Meu marido, ele judicializa tudo. Eu não. Ele é o advogado comercial. Eu já sou do consenso, eu fico... E eu faço a parte de família e sucessões do escritório, e eu fico lá meses tentando compor acordo, porque eu falo, eu não perco tempo, né? Mas eu fico ali tentando mediar antes, porque depois eu ganho lá, depois de ter protocoladação. Mas eu sou uma entusiasta disso, e como eu sou entusiasta, quando a gente foi assumiu nessa gestão, e eu fui para a direção da Escola Superior de Advocacia, e a gente pensando as formas de qualificar o advogado agora nessa gestão, nós não tínhamos um núcleo de soluções alternativas, de discussão para soluções alternativas de direito dentro da Escola Superior. Eu disse, advogado tem que ser qualificado e aperfeiçoado para que ele não entenda o judiciário como fim último de resolução de conflito. Não, só vai tudo para o judiciário. Não. Dr. Joel Dias, que era nosso desembargador do TJ, hoje, atualmente advogado, Dr. Joel Dias, ele tem palestrado no Brasil todo sobre questão de desjudicialização e principalmente desjudicialização da execução. Várias formas, né, instrumentos para nós utilizarmos para desjudicializar a execução. Então, lá nós criamos esse núcleo, inclusive mês que vem nós vamos fazer um curso de extensão só em soluções alternativas, em mediação, arbitragem, vai ser um curso de 8 aulas, né, online. Então, já fica o convite a vocês, nos sigam lá nas redes sociais, nós estamos com diversos cursos, mas com esse pensamento, o advogado tem que começar a pensar o processo, né, de forma a nós efetivarmos direito e não simplesmente litigarmos, né? E se for ao judiciário, que nós tenhamos essa mentalidade de composição, essa mentalidade de alcançar o direito de forma mais efetiva e não simplesmente litigando. Os esforços já estão sendo feitos, né? Audiência conciliatória, audiência de mediação, tudo, então aproveitar essas oportunidades. Já terminou o nosso tempo, eu acho, né, doutora? Eu quero agradecer e mais uma vez, né, e eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um convite. É muito importante o advogado se envolver dentro da ordem. Eu faço um convite a quem tiver interesse, participar das comissões, né? Como eu disse, eu sou da comissão de São José, porque é muito importante a gente trazer cabeças novas, formas novas de pensar, sabe, entusiasmo de trazer, e mais as questões que a gente vê, que a gente busca transformar no judiciário, na sociedade, enfim, né? Então deixo aqui o convite, né? E mais uma vez agradecendo a oportunidade. Um abraço a todos.